Olá a todos, eu me chamo Nathan Nunes Evangelista e vou apresentar o projeto Construção e Caracterização de Microreatores da proteína clorocatecol 1,2-deoxigenase, que utilizam um domínio de baixa complexidade como adesivos moleculares. Esse projeto foi orientado pelo professor Antônio José da Costa Filho e tem como coautores Mariana Chaves Micheleto e Luiz Felipe Santos Mendes. Para dar introdução, então, ao projeto, vamos falar a respeito do que são os domínios de baixa complexidade, também chamados de LCDs. Vamos explicar também o que são as separações de fase líquido-líquido, falar um pouco sobre a clorocatecol 1,2-deoxigenase e o que são esses microreatores. Falando sobre os LCDs, eles são sequências repetidas de aminoácidos que podem funcionar como adesivos moleculares quando colocados em seu C e N terminal. A clorocatecol 1,2-deoxigenase é uma proteína muito conhecida pelos seus processos de biorremediação. Aqui vemos sua superfície equipotencial. Ela é muito utilizada na degradação de compostos aromáticos policíclicos. Proteínas, como por exemplo a CCD, com os LCDs conjugados em seu C e N terminal, são também chamadas de proteínas quimera. As aplicações dessas separações de fase líquido-líquido, que podem ser obtidas através da incubação in vitro dos LCDs, nos permite diversas aplicações, como o uso de microreatores, reações espacialmente controladas, aplicações em vacinas, engenharia de tecidos e engenharia de alimentos. O projeto, ainda em fases iniciais, utilizou a proteína quimera de GFP conjugada com os LCDs em seu C e N terminal para poder fazer a caracterização da separação de fases obtida. A proteína GFP foi utilizada como um controle para a futura caracterização com SCD. Aqui à esquerda, vemos a proteína quimera de GFP em pH 8.0 e 300 mmol de NaCl, no qual não se observa a formação de separação de fases nessa condição. Na figura B, por sua vez, vemos uma intensa separação de fases, sendo que a proteína está em pH 5.0 e 20 mmol de NaCl. A separação de fases se caracteriza por se assemelhar a gotículas ou droplets, no caso com um limite muito claro de superfície, graças à força de tensão superficial, e também pela sua propriedade de coalescência, que pode ser observado por gotículas que se fundem quando chegam próximas umas às outras. Como prova de conceito para verificar a separação de fases, também fizemos uma microscopia de fluorescência, excitando a GFP em seu comprimento de onda máximo de excitação e observando a separação de fases em seu comprimento máximo de fluorescência. À esquerda e à direita temos as mesmas soluções utilizadas anteriormente, em que à esquerda não há separação de fases, pois está em pH 8.0 e 300 mmol de NaCl, em que se caracteriza pela fase majoritariamente verde, saturando o microscópio, e à direita vemos uma separação de fases, caracterizadas por pontos redondos, que seriam, no caso, as gotas, as gotículas ou droplets. Aqui, no caso, estamos em pH 5.0 e 20 mmol de NaCl. Para os estudos de estabilidade térmica, foi utilizada a técnica de espalhamento dinâmico de luz, em que se utilizou uma amostra de pH 5,77, uma concentração de proteína de 0,5 micromolar e na presença de 20 mmol de NaCl, e foi avaliado o tamanho das partículas no meio para cada temperatura. Observamos que, até a temperatura de 37,5 graus Celsius, há baixos tamanhos de partículas, indicando uma maior estabilidade da proteína sob essas condições. Quando se eleva a temperatura, observamos então um aumento no tamanho das partículas, um aumento da polidispersão e do erro envolvido. Isso, em parte, pode ser explicado pela agregação de proteínas graças à instabilidade adquirida sob essas condições. O projeto se encontra, então, no processo de caracterização das fases, sendo uma caracterização estrutural e de estabilidade. Como perspectivas futuras, pretendemos fazer a subclonagem da clorocatecol 1,2-deoxigenase e repetir o processo de caracterização das separações de fases para essa proteína, além de sua aplicação como microreator, por ser uma enzima e por trabalhar em processos de biorremediação. Futuramente, também pretendemos fazer as separações de fase líquido-líquido com outras proteínas. Por fim, gostaria de fazer agradecimentos ao Laboratório de Biofísica Molecular do Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, dentro da USP, aos órgãos de fomento CNPq, CAPES e FAPESP, e a todo o meu grupo de pesquisa e às pessoas que me orientaram no decorrer do projeto.